Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num sabadão, final de tarde, que é um dia em que normalmente não acontecem muitas situações no mundo da política aqui no nosso país e fora do Brasil também. No entanto, nós temos uma força motriz aqui no país que fica o tempo todo em atividade. Eles não descansam nem um mês, nem uma semana, nem um dia, nem uma hora, nem um minuto, nem um segundo. É o tempo todo produzindo pelos seus diversos tentáculos situações que envenenam cada vez mais a sociedade brasileira. E aí fica muito difícil, até para nós que estamos combatendo essas criaturas todas, a gente manter um equilíbrio, porque é o tempo todo você tentando adivinhar qual será a regra que essas criaturas irão burlar. Nós não estamos lidando com pessoas que seguem princípios morais, princípios éticos, direitos humanos, então fica muito complicado, porque você está lidando o tempo todo com a delinquência. Isso desde a pessoa menos qualificada no mundo da extrema-direita até as pessoas que são mais graduadas, né, do ponto de vista de serem atores políticos, muito escutados, muito vistos, pessoas que têm algum tipo de influência política, e aí a gente fica muitas vezes muito indignado. Foi o caso hoje no nosso encontro anterior, quando eu mostrei aqui um vídeo do pastor Silas Malafaia dizendo que o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, o que ele disse é basicamente que é tudo mentira, que não está tendo nenhum tipo de massacre, que não está morrendo crianças, né, porque não se tem imagens. Até seria um negócio, né? Alguém viu também imagens de crianças, como se alega tanto, que foram mortas no lado de Israel. Enfim, são questões que são complicadas a gente colocar, não se deve questionar, né, a tragédia quando ela acontece, porque isso também é machucar duas vezes, tanto as pessoas que têm algum tipo de ligação, como as que sofreram algum tipo de violência, né? No entanto, a gente está vivenciando aqui no Brasil uma situação absolutamente esquizofrênica que se encaixa nessa desumanização que a extrema-direita trouxe de uma forma muito aguda aqui para o nosso país. É muito comum as pessoas no campo da extrema-direita manifestarem assim com uma maior tranquilidade, uma total falta de empatia. Isso começou e nos assustou muito na época da pandemia, onde todos nós estávamos absolutamente tocados com as coisas que estavam acontecendo, nós todos estávamos ajudando a que as pessoas não se contaminassem, não se matassem, enfim, não tivessem problemas, e a gente via um grupo de pessoas aqui ligadas à figura do inelegível, do ex-presidente da República, absolutamente indiferentes às mortes que estavam acontecendo, fazendo pouco caso, fazendo agressões às pessoas que estavam defendendo a saúde, às pessoas que estavam passando pelos problemas, levantando hipóteses que elas não estavam sofrendo os males em função da pandemia, questionando a vacina, medidas sanitárias. Foi um negócio tenebroso, inclusive com a participação de gente da área da saúde, com médicos envolvidos nessa questão. Aí agora nós estamos diante de uma situação onde o Brasil passou por uma tentativa de golpe, e aí vem o novo discurso do negacionismo, né? Vou mostrar aqui para vocês uma situação recente envolvendo o senhor Nicolas Ferreira, né? Mas só para ilustrar. E agora a gente tem mais uma interpretação sobre as coisas que estão acontecendo lá na faixa de Gaza, onde esse mundo negacionista, eles se mostram absolutamente indiferentes, eles ficam fazendo cálculos, né? Olha, o que está acontecendo ali é uma retaliação, uma defesa, ignorando que tem gente morrendo. E quando a gente defende que as mortes sejam paralisadas, né, que se pare o massacre, isso não significa que alguma pessoa, algum de nós, está legitimando algum ato anterior, algum ato de violência, algum ato de morte, de assassinato, enfim. Só que essas pessoas não entendem. Então a coisa vira toda, né, uma geleia geral num discurso político para legitimar o comportamento das pessoas de extrema-direita. É muito complicado, né? Mas nada como a gente ter esse nosso espaço aqui, porque a gente vai mostrando, a gente vai conectando muitas pessoas
que percebem que elas não estão sozinhas. Você não está sozinho, sozinha, eu não estou sozinho, como eu sempre disse para vocês aqui quando eu criei o Portal do José, né? Bom, eu fiz essa abertura mais longa hoje, mas eu vou entrar aqui nos temas, mas é sempre importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui das nossas atividades. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, o seu joinha, o seu comentário são muito importantes aqui no nosso portal e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui falar de algumas situações do dia de hoje, né? Em primeiro lugar, uma matéria aqui, e aí eu vou ler esse cabeçalho aqui e vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Eu gostaria dos comentários de vocês. A matéria é: Justiça anula multa contra Bolsonaro por não usar máscara na pandemia com base em lei de Tarcísio, que anistiou punições. Ex-presidente foi condenado a pagar mais de R$1 milhão por descumprir medidas sanitárias em São Paulo. Então, essa é uma notícia. O senhor Tarcísio, essa figura que surgiu do ostracismo para virar governador de São Paulo, um vendilhão de coisas públicas, que é isso que ele está fazendo, tentando vender as coisas do estado de São Paulo, né? Sem ter a menor história com o estado de São Paulo. Enfim. E ele conseguiu aprovar uma lei para anistiar as multas em relação ao senhor Messias, com todo o respeito aos Messias e ao Messias maior, Messias religioso, né? Mas o senhor Messias, ele arrecadou R$17 milhões, que agora já deve estar em 18, né? Porque botou para render, enfim. Deve estar com uma grana forte aí. A pergunta é: ele arrecadou esse dinheiro para pagar multas, só que ele está tendo as multas anistiadas. O que o senhor Jair, o senhor Messias, fará com o dinheiro? Ele usará esse dinheiro para ajudar na defesa dos patriotas presos na Papuda ou na Colmeia? Essa é uma alternativa. Ele pegará esse dinheiro todo e fará com esse dinheiro uma obra social, ele fará com que algumas pessoas que sofrem algum tipo de problema tenham algum tipo de alívio na sua dor. Ele vai pegar essa grana e vai doar para alguma instituição de caridade, ele vai entregar esse dinheiro para pastores para fazer algum tipo de trabalho, ou simplesmente ele vai embolsar essa grana e não vai dar nenhum centavo para ninguém e vai ficar rindo da cara das pessoas que fizeram esses depósitos todos. Ainda tem uma hipótese, né? Ele tem o CPF de todo mundo. Será que vai devolver esse dinheiro para todo mundo? Ou simplesmente, como os ladrões fazem com algumas vítimas, ele apenas dirá: perdeu o Playboy. Então, aí temos várias alternativas, né? Diante do caráter, da índole, né, dessas pessoas, índole é aquele conjunto de características, né, do caráter da pessoa, né? O que vai acontecer? Bom, e aí, né, filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. Algumas pessoas estão reproduzindo hoje um post do Dudu Bananinha, onde se faz uma mentira calhorda, né? Se expõe a professora aqui que estava fazendo uma análise sobre a possibilidade da dona Michele ter algum tipo de futuro eleitoral, e aí eles publicam isso aqui: esquerdista fala em destruir Michele politicamente ou de outras formas. E aí em cima ele coloca o seguinte: isso é esquerda, fazem de tudo pelo poder, tudo, ao lado dela na live, o líder do PT genuíno. Como o alvo da ameaça foi a Michele Bolsonaro, nada acontecerá, por muito menos Daniel Silveira está até hoje preso. Só que eles esqueceram, eles cortaram, né? Eles colocam esse vídeo aqui com essa fala aqui. Vamos ver, acho que dá para... Acho que pega aqui para vocês, espera aí. Vou pegar aqui a fala, o que eles colocaram, né? Ela é infinitamente melhor que o Bolsonaro. É uma casta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, que sai de outras formas, um jeito de destruir ela politicamente, que sai de outras formas... Então eles cortam, porque na fala integral dela, o que ela quis dizer é o seguinte: que a Michele, ela precisa ser destruída. Ela podia ter usado outra expressão, né? Mas qualquer expressão que ela utilizasse aí,
ia ficar também criticável por essa gente, né? Mas ela quis dizer que ela precisava ser neutralizada politicamente ou juridicamente, que seriam as outras formas, e não aniquilar, destruir, matar, eliminar a Michelle, né? O texto aqui correto, o completo é esse aqui, ó. Acho que dá para pegar aqui, vamos lá. Temos atenção nessa figura. Não estou falando que ela é inteligente do meu ponto de vista, nem para fazer o que eu acho que o país precisa, obviamente que não. Mas para o projeto deles e para o que eles precisam, ela é uma casta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e que sabe de outras formas, jurídica, por exemplo, comprovando os crimes e tornando ela também inelegível, nós vamos arrumar um problema para a cabeça. Então, gente, eu pergunto para vocês, alguém que faz isso está no campo da ética? Alguém que faz uma situação tão calhorda, uma falsidade tão grande, como é que você combate uma situação como essa, né? O senhor Nicolas Ferreira está publicando mais um vídeo aqui, hoje, de mais um patriota preso. No caso, é um pastor, que tem o nome de Jorge Luiz. Aí eu fui dar uma olhada aqui no Jorge Luiz, né? Pastor preso por atos golpistas abriu igreja na onda roxa da Covid-19. Então, quando as determinações do Estado e do município, lá em Minas Gerais, eram para que se não fizesse nenhum tipo de aglomeração, esse cidadão aqui desafiou as normas sanitárias e acabou sendo preso em flagrante, né? E aí acreditou no Bolsonaro, nessa turma toda, foi parar na papuda. Agora eu pergunto, o senhor Jair Bolsonaro vai mandar lá um advogado, vai gastar uma graninha para salvar o patriota? Não, o patriota vai ficar lá enrolado, né? E aí, voltando mais uma vez essa questão aí de Israel, o presidente Lula, ele pode ter tido um desgaste político, mundo afora, mas ele fez um ato que moralmente é um ato que dignifica o nosso país, na medida que ele posicionou o Brasil ao lado da África do Sul e de outros países também, questionando o comportamento do Estado de Israel, do senhor Netanyahu, em relação às mortes que nós estamos vendo lá na faixa de Gaza. Sobre essa questão, nenhum reparo a fazer ao comportamento do presidente Lula. Eu mostrei aqui para vocês algumas cenas mais cedo, né, que me tocaram bastante. Vou deixar só essa aqui, que é de uma foto de um jornalista egípcio, né? No meio dos escombros, ele pega ali a mãozinha de uma criança, né? Soterrada. Enfim. E é muito chocante a gente ver que tem desalmados que simplesmente ignoram isso que está acontecendo, usando como argumento que houve uma violência anterior. Então, a violência anterior para essas pessoas justifica esse assassinato em massa que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Um verdadeiro território cercado, onde as pessoas ali estão absolutamente indefesas e elas estão nessa condição pagando um preço por algo que elas não fizeram, porque os grupos extremistas são grupos minoritários naquele território. Mas, à guisa de combatê-los, né, essa gente insana toda está legitimando esses massacres todos, e o nosso país, através do comportamento do presidente da República, pelo menos marcou uma posição moral. Ela não terá uma posição efetiva porque Israel, com o apoio dos Estados Unidos, continuará a fazer os massacres diariamente sem dar a menor pelota. Mas moralmente é uma situação que fica marcada para a história, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, mande seu comentário e eu espero você no nosso próximo portal. Tchau!